seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podcast Inspirai. Reflexão sobre Santa Teresinha. Uma necessidade de contemplação. Vamos refletir sobre este ponto tão importante na vida do Carmelo Descalço, na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, na vida de cada um de nós batizados. Precisamos constatar um fato. Estamos sempre correndo. A correria parece ter roubado algo muito precioso de nós. Além de nos roubar de nós mesmos, além de nos roubar daquela atenção, daquele tempo vivido com qualidade, daquela atenção amorosa, a correria do mundo tem nos roubado aquele olhar contemplativo, aquele olhar demorado sobre as coisas simples da vida, aquele olhar contemplativo que percebe as sutilezas, aquele olhar contemplativo que percebe os sinais de Deus no meio da vida, nos acontecimentos mais corriqueiros. Perdendo esse olhar, o ser humano perde aquela capacidade de olhar a vida com o olhar de Deus, porque tudo passa a ser visto sem uma dose de evangelho, sem uma dose de caridade, sem uma dose de perdão, sem uma dose de leveza, sem uma dose de surpresa, sem uma dose de maravilhamento. O outro passa a ser um objeto. Tudo parece se transformar em objeto para o nosso bel prazer. A contemplação é uma necessidade da alma humana, de descobrir a beleza por detrás de cada coisa, de cada acontecimento, até mesmo o mais terrível. Descobrir a beleza por detrás de cada pessoa que se apresenta a nós, mas, sobretudo, daquele olhar interior que se descobre cheio de Deus, amado por Deus, com uma presença viva dentro de si, no mais profundo da alma, como dirá São João da Cruz. Um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han escreveu um livrinho que se chama A Sociedade do Cansaço. Vale a pena ler. Nesse livrinho ele fala para nós que o homem está sobrecarregado, vivendo uma vida de profundo cansaço, não só o do corpo, mas também o da alma, como se passasse a viver uma vida de puro cansaço, sempre trabalhando, sempre querendo subir na vida, sempre sendo cobrado por tudo e por todos. Preso numa teia de cobranças, ele mesmo fez a experiência desse cansaço na cidade grande. Sua estratégia de defesa foi procurar, na grande Alemanha, espaços mais verdes e silenciosos, longe dos carros, longe das multidões, longe das informações desnecessárias, para cultivar um pouco mais seu olhar de contemplação, de escuta, de descanso. Uma jovem francesa, num século de transformações, soube dar uma resposta bonita a essa perda do olhar contemplativo. Sem contar que se trata de um dom, a contemplação é uma graça dada por Deus. Porém, cada um de nós temos possibilidade de crescer nessa dimensão da vida. Somos muitas vezes Marta do que Maria. É preciso harmonizar as duas dentro de nós. Inclusive, outra Teresa, Santa Teresa de Jesus, nossa Madre, a grande, a espanhola, falou no caminho de perfeição para suas irmãs que Marta e Maria precisam andar juntas, procurando servir ao Senhor que vem até nós. Sempre gostei de olhar para os olhos de Santa Teresinha. Perceba os olhos dela. Os olhos dela sempre intrigaram. Despertam algo profundo, como se ela estivesse olhando a sua alma, o seu coração, aquela situação que você está vivendo agora. Os santos são assim.
de um olhar profundo, porque mergulharam o seu olhar em Deus e por isso trazem um olhar de profundidade, um olhar de encanto. Também os filósofos na Grécia tiveram um olhar de maravilhamento, de contemplação, porém ficaram somente nas questões racionais. Os santos, além de conjugar a razão e a fé, lançam-se em direção a Deus. Santa Teresinha, desde nova, aprendeu a cultivar esse olhar de contemplação, sobretudo com o seu pai São Luís Martin. Ele era uma pessoa totalmente voltada para a vida contemplativa. Gostava de momentos de silêncio e solidão, de recolher-se na natureza. Quando seu pai ia pescar em Alençon, Teresa ia com o pai e aproveitava para ficar na relva, observando a natureza, e sua mente voltava-se para o céu. Escutava os sons longínquos, o murmúrio do vento, e sonhava com o céu. Até mesmo quando foi naquela viagem para Roma, em visita ao Santo Padre Leão XIII, no trem aproveitava para contemplar as belezas do caminho, os cumes dos Alpes, os precipícios, os vales, as vilas que iam surgindo nas montanhas. Ficava totalmente maravilhada. Observando essas belezas, nascia em minha alma pensamentos bem profundos, disse ela. Sua sensibilidade interior ia aumentando à medida que a pequena Teresa crescia. Numa ocasião, aos 7 anos de idade, viu o pôr do sol no mar de Trouville. Contemplava longamente aquele traço luminoso, imagem da graça iluminando o caminho que deve percorrer o pequeno barco de graciosa vela branca. Sobre esse mesmo acontecimento, Santa Teresinha diz: eu tinha 6 ou 7 anos quando o papai nos levou a Trouville. Nunca esquecerei a impressão que o mar me causou. Não conseguia desviar os olhos. Sua majestade, o rugido das ondas, tudo evocava a grandeza e o poder de Deus. Lembro-me de que durante o passeio que dávamos na praia, um senhor e uma senhora me olhavam correr alegre em volta de papai e, aproximando-se, perguntaram-lhe se eu era dele e disseram que eu era uma gentil menina. Papai respondeu sim, mas percebi que lhes fez sinal para não me elogiar. Era a primeira vez que ouvia dizer que eu era gentil. Isso me agradou bastante, pois não acreditava. Erais tão atenta, madre querida, falando de Inês, Paulina, em não deixar perto de mim nada que pudesse embaciar a minha inocência, em não me deixar ouvir aquela palavra que pudesse instalar a vaidade em meu coração. Mais à frente ela diz sobre o raio de sol. Ia sentar-me com Paulina no rochedo. Recordei-me então da história comovente do sulco de ouro. Contemplei esse sulco de ouro durante longo tempo, imagem da graça que deve iluminar o caminho do naviozinho de graciosa vela branca. Perto de Paulina, tomei a resolução de nunca afastar minha alma do olhar de Jesus, a fim de que ela navegue em paz para a pátria celeste. Num diálogo entre as irmãs sobre as práticas de piedade, uma senhora ficava curiosa e perguntou do que se tratava essas práticas. Essa senhora ficava admirada das expressões de Teresa, mas sobretudo quando a criança falava do céu. Pequena criança de cabeça loira, onde pensas que Deus está? Quando chega a dizer: Ele está lá, no céu azul, vira seu olhar para o alto com uma expressão angelical. Não nos cansamos de fazê-la repetir de tão bonito. Pequena criança de cabeça loura, onde pensas que Deus está? Ele está lá, no céu azul. Há alguma coisa de tão celestial em seu olhar que ficamos encantados. É o olhar puro de contemplação que precisamos resgatar, pedindo a Deus que nos faça ver novamente
um novo olhar de criança, como naquela passagem do Evangelho que Jesus passa por Jericó e um cego, à beira do caminho, começa a gritar e o povo tenta impedi-lo. Mas Jesus se aproxima e pergunta o que ele quer, e o cego diz: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. É o pedido que podemos fazer neste momento, que podemos fazer agora, junto com Santa Teresinha. Senhor, ajuda-me a ver de novo. Ajuda-me a ter um olhar de contemplação na minha vida, para reconhecê-lo nos meus dias, porque tem momentos em que eu não te percebo. Tem momentos que o Senhor passa e eu estou totalmente desatento. Senhor, que eu veja. É isso que te peço, que eu passe a ver a vida com encanto, como Santa Teresinha, com um olhar de contemplação. Podemos também nos perguntar, mas tem alguma serventia a isso que chamamos de contemplação? Se formos pela lógica do mundo, a resposta é não. Contudo, pela lógica de Deus, pela lógica cristã, pela lógica do Evangelho, sim. Porque o olhar de contemplação ajuda-nos a combater um outro tipo de olhar. Aquele olhar de julgamento, aquele olhar de acusação, aquele olhar de condenação, aquele olhar apressado, sem discernimento, que envenena pouco a pouco o nosso coração. Não tem como escapar. Infelizmente, temos esse olhar ainda dentro de nós. E muitas vezes passamos a ver o mundo, a nossa vida, a vida do próximo, sob essa ótica. Por isso, peçamos, Senhor, que eu veja, e veja bem, como o Senhor vê. No Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus deparou-se com a vida religiosa sem nenhuma ilusão. Sabia que entrava numa comunidade de altos e baixos, de virtudes e fragilidades humanas. Mas Santa Teresinha havia cultivado uma estratégia, seu olhar de contemplação, refeito também por Deus nas provações, refeito nos seus momentos de oração, refeito diante da palavra de Deus, que tantas e tantas vezes buscava respostas, orientações. Madre querida, ao meditar essas palavras de Jesus, compreendi como era imperfeito o meu amor para com minhas irmãs, pois não as amava como Deus as ama. Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, não se surpreender com suas fraquezas, edificar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar. Vejam só que profundidade. Ela diz: sinto que quando sou caridosa é só Jesus que age em mim. Mais unida fico a Ele, mas amo todas as minhas irmãs. Quando quero aumentar em mim esse amor, quando o demônio, sobretudo, procura colocar perante os olhos da alma os defeitos de tal ou qual irmã que me é menos simpática, apresso-me em procurar ver suas virtudes, seus bons desejos. Penso que se a vi cair uma vez, bem pode ter conseguido muitas vitórias que ela esconde por humildade, e que mesmo aquilo que para mim parece ser uma falta, pode ser, devido à intenção, um ato de virtude. E ela segue o relato. Essa mostra, na verdade, quer nos apresentar o espírito contemplativo de Santa Teresinha, que ao mesmo tempo que busca as coisas do alto, os dons mais elevados, nem mesmo por isso desconsidera que os seus pés estão no chão, que a sua fé, que a sua contemplação sem obras de caridade cairia no vazio. Portanto, essa necessidade de contemplação, de vida contemplativa, coloca-nos em movimento, para Deus e para o próximo. Trata-se de um olhar de cruz. O olhar contemplativo é um olhar de cruz, vertical e horizontal. Muitos julgam que a vida contemplativa é uma perda de tempo, é um viver descansando,
entregues à preguiça, ao não fazer nada. Estes por aí estão completamente enganados, perdidos em olhares dispersos, vivendo mais em miragens do que na realidade. Para terminar, numa carta de Santa Teresinha dirigida à sua irmã Leônia, a carta de 5 de novembro de 1893, carta 51, Santa Teresinha diz: Acabamos de ter um belo retiro em preparação para a festa da nossa Santa Madre. O bom padre falou-nos sobretudo da união com Jesus e da beleza da nossa vocação. Mostrou-nos todas as vantagens da vida religiosa, particularmente da vida contemplativa. Fez uma comparação que me encantou. Vede, dizia-nos ele, os carvalhos dos nossos campos como estão tortos. Têm galhos à direita e à esquerda. Nada os tolhe. Por isso, nunca alcançam uma grande altura. Pelo contrário, olhai os carvalhos das florestas, apertados por todos os lados. Só vem a luz lá em cima. Por isso seus troncos estão desprovidos desses galhos disformes que lhe roubam a seiva necessária à sua elevação. Só veem o céu. Por isso toda a sua força se volta para essa direção e logo atinge uma altura prodigiosa. Na vida religiosa, a alma, tal como o carvalho novo, encontra-se pressionada por todos os lados. Pela sua regra, todos os seus movimentos são tolhidos, contrariados pelas árvores da floresta. Mas ela tem luz quando olha para o céu. Só aí pode repousar seu olhar. Nunca deste lado deve recear subir demais. O convite para uma vida de contemplação não é um privilégio de alguns. É uma necessidade de toda a alma humana que quer viver uma vida mergulhada em Deus, aprendendo com Ele os segredos do amor. Porque, no fundo, o contemplativo, a contemplativa é esse. O homem que ama, a mulher que ama, e deseja amar cada vez mais a Deus, porque se descobriu amado, amada por Deus.